Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um vídeo de laboratório de máquinas. Hoje nós vamos fazer um ensaio de curto-circuito do gerador síncrono trifásico. Essa aula é dedicada aos alunos de eletromecânica do Cefet-MG. Deixe o seu like, deixe o seu curtida aí, é claro, vai ajudar demais. Deixe o seu comentário se tiver alguma dúvida e recomende esse vídeo para os colegas. Fechou? Bons estudos! Pois bem, pessoal, o objetivo do ensaio de curto-circuito do gerador síncrono trifásico é determinar qual que é a impedância síncrona por fase de um gerador ou de uma máquina síncrona. Para isso, eu vou precisar que vocês entendam como foi feito também o ensaio a vazio do gerador síncrono e também como foi levantada a resistência do enrolamento de armadura do gerador síncrono. Então volte aí na playlist caso tenha alguma dúvida nesses dois assuntos. Mas, já aqui especificamente no ensaio de curto-circuito do gerador síncrono, nós vamos lembrar alguns conceitos lá do ensaio vazio. Primeiro, no ensaio vazio a gente consegue falar que o circuito do gerador é mais ou menos esse aqui, né? Nós temos uma tensão gerada, em série com essa tensão gerada existe uma impedância, automaticamente tem uma queda de tensão nessa impedância, caso exista essa corrente de fase, o que vai nos dar uma tensão terminal VAF. Lá no ensaio vazio, a gente determinou qual era essa tensão EGF, com base nessa tensão VAF, porque como o terminal VAF estava aberto, não existia corrente de armadura, automaticamente não tinha queda de tensão nessa impedância, fazendo com que VAF fosse igual a EGF. Então, o que nós vamos fazer aqui no ensaio vazio? No ensaio de curto-circuito, desculpa. Nós vamos curto-circuitar os terminais do gerador síncrono. Tá? Então, nesse circuito aqui monofásico, qual seria a representação para o curto-circuito? Seria esse desenho aqui do lado. Então, é pegar esse terminal VAF, fechar um curto nele, e nós conseguimos entender aqui, com certa facilidade, que essa impedância ZSF vai ser a razão entre a tensão EGF e a corrente IAF. Então, se eu sei EGF e sei IAF, eu faço a razão dos dois e determino a impedância síncrona por fase da máquina. E aí tudo bem, beleza, mas como é que eu sei, Renan, o EGF? Conforme eu disse anteriormente aqui, esse EGF ele vai ser uma função da corrente de campo, do enrolamento de campo do gerador síncrono trifásico, e essa função nós levantamos ela no ensaio vazio. Já a corrente de armadura por fase, ela também vai ser uma função da corrente de campo no ensaio de curto-circuito. Então, qual que é a ideia do ensaio de curto-circuito? Nós vamos curto-circuitar os terminais do gerador síncrono, estabelecer uma velocidade constante no eixo, usando a máquina primária, que no caso é um motor de corrente contínua, e variar a corrente de campo do gerador síncrono e ir anotando a corrente de curto-circuito, a corrente de fase da máquina em curto-circuito, para poder estabelecer uma razão entre a corrente de campo e a corrente de armadura. Se a GF depende de campo e a F depende de campo, e a impedância é a razão entre os dois, automaticamente minha impedância também vai depender da corrente de campo. Então, nós vamos determinar uma curva de impedância versus corrente de campo, assim como já tínhamos EGF em função da corrente de campo, e como vamos ter no IAF em função da corrente de campo. Outra coisa que é importante lembrar aqui, pessoal, é o seguinte: essa impedância aqui, automaticamente, ela está relacionada, aqui no caso, a uma resistência, que é a resistência de armadura por fase, e uma reatância síncrona por fase. Para determinar a razão entre a impedância, a resistência e a reatância, é só fazer teorema de Pitágoras, né, no triângulo lá das impedâncias. A gente sabe que a impedância é igual a raiz de RAF ao quadrado mais XF ao quadrado. Como que eu obtive RAF? No ensaio de medição de resistência de armadura. Também feito num vídeo anterior, eu volte aí na playlist para poder lembrar como é que faz. Então, nesse ensaio de hoje, nós vamos obter o IAF, já tínhamos o EGF. Faz um sobre o outro, obtém EZF. Já tínhamos o RAF também de ensaio anterior, isola o XF, determina a reatância síncrona por fase. E aí, como é que nós vamos fazer para poder obter essas respostas, né?
Essa parte do ensaio aqui da máquina primária, do motor de corrente contínua, é exatamente igual ao do ensaio vazio. Então, nós vamos fazer essa montagem aqui usando o demarrador para poder demarrar a máquina, ou seja, para poder partir a máquina. Esse reostato de 320 é um reostato usado para controlar a velocidade da máquina de corrente contínua. Lembrando que mais detalhes sobre as máquinas de corrente contínua vai vir especificamente mais para frente quando a gente estiver falando de corrente contínua. O foco vai estar aqui no nosso gerador. Então, existe um acoplamento mecânico entre as duas máquinas e quando esse acoplamento gira, automaticamente com a combinação dessa corrente de campo do gerador, ele tem um campo girante que vai nos dar uma tensão aqui nos terminais de armadura ou terminais de estator do gerador síncrono. Como isso é de curto-circuito, o que nós vamos fazer aqui? Primeiro, nós vamos colocar um amperímetro na linha 2, ou linha 1 ou linha 3, tanto faz. E nós vamos fechar um curto entre os três terminais aqui depois do amperímetro. Beleza? Outra coisa, nós vamos também medir a corrente de campo. Então, do positivo e do negativo da bancada, nós vamos puxar um amperímetro e nós vamos colocar um reostato para poder limitar essa corrente que entra no campo. E aí o que eu vou fazer? Vou ajustar a velocidade do conjunto para 1800 RPM e vou ajustar a corrente de campo para poder obter uma corrente de armadura de 0,6 amperes, por exemplo. Aí eu vou pegar essa corrente aqui lida, corrente de campo, e vou anotar aqui nessa tabela aqui embaixo, sempre mantendo 1800 RPM. Ok? Beleza. Quero mudar agora a corrente de armadura para 1 ampere. Aí eu vou vir alterar esse reostato aqui para poder dar 1 ampere na armadura. Deu 1 ampere na armadura, meça essa corrente de cá e joga aqui na tabela. Agora eu quero 1,5. Mudo aqui, anota a corrente de campo. Então, nota que eu mudo aqui para poder alcançar 1,5 aqui e anotar essa corrente aqui de baixo. Tome cuidado para não confundir isso. Outro detalhe, à medida que nós formos variando essa corrente de campo aqui, a velocidade da máquina de corrente contínua vai variar. Então, nós temos que vir aqui e ajustar o reostato para poder manter sempre 1800 RPM. Aí, pessoal, vamos comentar um pouco mais da teoria assim que fizermos o levantamento de todos os dados. Mas, antes da medição começar, antes de eu apresentar os instrumentos para vocês, lembre-se que tem que testar os reostatos para ver se tem gap. Aqui no caso do laboratório, eu vou ter que usar 2 reostatos em série para totalizar 1,75 kΩ, porque foi a solução que eu tive para poder conseguir medir esses 0,6 amperes aqui de início. Tá? Só com 1 kΩ não foi possível medir 0,6, ele já parte de 1 ampere, então não dá muito certo. Então, meçam os reostatos para ver se não tem gap. Outra coisa que vai acontecer aqui, inclusive esse aqui, tá? Da máquina de corrente contínua, é que essa medição nós vamos começar primeiro lá nos 5 amperes e depois nós vamos reduzir até 0,6. Nós vamos começar de trás para frente. Por quê? Aproveitar que a máquina ainda está fria, porque quando chegar aqui na parte mais crítica, que é quando ela estiver com 5 amperes, a máquina já está mais quente, então vai dar, pode dar mais variação nos resultados aqui para o final. E aí nós vamos no sentido de desmagnetização da máquina, tá? Vindo de cima para baixo, de 5 até 0,6 amperes. E aí depois, com essa característica levantada, nós vamos combinar com o resultado que tivemos lá no ensaio vazio para poder calcular a impedância síncrona por fase. Fechou? Bora lá para a bancada. Bom, pessoal, aqui eu vou passar um pouco mais rápido pela montagem e também pela apresentação dos instrumentos, porque a essa altura do campeonato, pela playlist que eu já deixei aqui para vocês, você já tem uma base boa para poder entender quais são os equipamentos, qual é a função de cada um deles e por que eles foram escolhidos. Qualquer dúvida, voltem nos vídeos anteriores ou deixe um comentário aqui para poder tirar a dúvida de vocês. Muito bem, lado esquerdo aqui, máquina síncrona. É uma máquina que nós vamos trabalhar com ela em 230 volts, então ela está ligada em Y paralelo aqui para esse caso. E para poder fazer esse fechamento não foram usados cabos, foram usadas essas plaquetinhas metálicas aqui para poder fazer o fechamento, para não ficar muito cabo aqui acumulado aqui na frente, para poder ficar atrapalhando a nossa visualização. Aqui do lado direito existe a máquina de corrente contínua, que vai ser a nossa máquina primária, que vai funcionar como uma fonte que faz girar o eixo da máquina síncrona.
tá? Então não se preocupe como é que isso aqui funciona exatamente, mais detalhes disso nas próximas aulas aí, quando começarmos a entrar no assunto de máquina de corrente contínua. Entre as duas existe um acoplamento mecânico, então se esse cara funciona como motor, ele gira o eixo de todo mundo, inclusive o eixo dele, inclusive o eixo do gerador síncrono. Então o gerador vai ter seu eixo em movimento. Quando eu energizar o circuito de campo, eu tenho um campo girante aqui dentro, porque o campo está no rotor. Então, se o rotor tem um campo magnético e esse campo magnético está girando solidário ao eixo, eu tenho um campo girante que provoca tensão induzida no estator / armadura do gerador síncrono. Esses 2 amperímetros aqui, pessoal, são amperímetros até 6 amperes, só que esse da esquerda é um CACC e esse da direita é um amperímetro CC. Por que essa diferença? Porque esse CACC é esse amperímetro aqui da esquerda que está medindo a corrente de armadura. Se a tensão de armadura gerada é uma tensão alternada, automaticamente a corrente também é alternada. Então não pode ser um amperímetro CC puro para poder medir essa corrente do lado de cá. Por que eu escolhi esse fundo de escala? Porque nós vamos chegar até 5 amperes, que é a corrente nominal. Ok? Está aqui na nossa tabela. Então até 6 amperes de fundo de escala vai estar adequado e ainda temos o benefício de conseguir alterar a escala ao longo da medição. Esse aqui é de corrente contínua, porque esse cara está medindo a corrente de campo, e a corrente de campo vem da fonte CC. Então, ele tem que ser de corrente contínua. Também de escala variável, para a gente conseguir ajustar melhor o fundo de escala. 3 reostatos. Esses 2 reostatos estão em série. Tá? Esse da direita é de 1 kΩ. Esse da esquerda de 750 ohms, ou 0,75 kΩ. Os 2 em série totaliza 1,75 kΩ. Renan, por que você pôs os 2 em série? Porque só com um reostato eu não consegui chegar a 0,6 amperes aqui na tabela de corrente de armadura. Estava dando 1 ampere, estava dando mais corrente que eu precisava. Então eu coloquei 2 em série para aumentar a resistência. Se você tiver numa medição aí no seu laboratório ou em campo, saiba que você tem que adequar esses reostatos aqui para poder chegar nessa resposta que a gente precisa. Esse reostato de direita é um reostato de 320 ohms, que é o que vai ser usado em série aqui com o enrolamento de campo da máquina de corrente contínua para poder limitar, controlar a velocidade dela. Esses 2 reostatos da esquerda sempre começam no máximo e esse da direita sempre no mínimo para poder manter a velocidade da máquina de corrente contínua controlada. Depois nós vamos diminuindo essa resistência no sentido de aumentar a velocidade. Demarrador para poder partir a máquina de corrente contínua. E aí é isso. Vamos dar uma olhada rápida aqui então nas ligações, pessoal. Vamos partir aqui primeiro do circuito do gerador, ok? Então sai do positivo, entra no perímetro de campo, sai do positivo aqui da bancada, cabo vermelho, entra no perímetro de campo, sai do perímetro de campo e vai para o banco de resistência que vai formar 1,75 ohms, né? Então vem aqui para a primeira resistência, passou pela resistência, saiu, entrou na segunda resistência, saiu por aqui e foi para o enrolamento de campo. Então é isso mesmo, saiu do equivalente aqui dos 2 em série e foi para o enrolamento de campo. Da saída do enrolamento de campo, vai para o negativo da bancada. Então, por enquanto aqui, tudo ok. Vamos ver agora como é que está o circuito de armadura do gerador? Então, notem o que eu fiz aqui, olha só. L3, L1 e L2, beleza? O L1 está fechado com L3, por esse cabo aqui. Tem mais um cabo, olha só, saindo de L3, que passa pelo amperímetro, que em tese tem resistência zero, então automaticamente eu posso pensar que esse ponto é igual a esse ponto, que vai para o L2. Então, automaticamente eu tenho L1 fechado com L2, fechado com L3, só que além disso, o terminal que está indo para L2 está passando pelo amperímetro. Então, é isso que está acontecendo. O terminal que vai para o L2 está passando pelo amperímetro. Então, estou medindo a corrente de armadura aqui através desse amperímetro. Fechou? Máquina de corrente contínua, bem tranquilo. Então, o terminal
Um do demarrador vai no 320, que vai no C, que vai para o negativo. Terminal 1, cabo azul. Vai para o rheostat 320, volta cabo azul, que vai para o terminal C. O terminal C passa pelas chapas e pelas bobinas até sair no terminal D, que está, nesse caso aqui, indo para o H, que está conectado no negativo. Então, o D está no negativo. O H também, olha só. O H também está no negativo. Então, essa parte aqui também já está certa. Terminal 2 do demarrador, cabo vermelho. Vai direto para o positivo, está correto. 3 fecha com 4, que vai para o ponto A. Então, 3 fecha com 4, através desse cabo verde. Um outro cabo verde vai para o ponto A. Do ponto A, fecha com B internamente, fecha na chapinha, que vai para o G e que volta para o H, que está no negativo. Do B para o G, para o H, negativo. Terminal 5 do demarrador, cabo preto, também ligado no negativo. Beleza? Mais um instrumento que eu preciso te explicar. Tacômetro digital infravermelho, para poder refletir através da fita de reflexão que tem no acoplamento mecânico, para poder identificar qual que é a velocidade da máquina. Tranquilo, gente? Vamos lá. Vamos partir para o ensaio a partir de agora, então. Beleza? Então, vamos lá. Primeira parte, ajustar a velocidade da máquina de corrente contínua. Então, acionando a fonte CC, já tenho 110 volts aqui, que é a tensão nominal da máquina de corrente contínua. Resistência que controla a velocidade no mínimo, ou seja, velocidade baixa. Posso demarrar a máquina. Demarro com velocidade constante no volante. Máquina não disparou, vamos dar uma verificada aqui na velocidade. – 1.194 RPM, aqui está de cabeça para baixo, tá, pessoal? Aí nós vamos aumentar a velocidade. Vamos conferir de novo. 1.727. – 1.780. 1.811, passou um pouquinho. 1.790. 1.797. Tá bom, 1.800 RPM cravadinho. A máquina já está ajustada com velocidade constante. Vamos começar as medições aqui, tá, pessoal? Então notem que aqui lembrando, esse amperímetro aqui é o amperímetro que mede a corrente de armadura, esse cara aqui, beleza? Ele já está lá no 0,6 amperes, que é o nosso primeiro alvo, e nós vamos medir a corrente de campo. Tá meio profundo de escala, vou dar uma melhorada aqui nessa leitura. Aqui, ó, tô na escala de 120 mili, até para reduzir mais aqui. Não. Vou deixar no de 120 mili mesmo. Então vou olhar aqui por cima, ó. Então, quase 60 miliamperes aqui, ó, 59 miliamperes. 58 miliamperes. Agora nós temos que ajustar a corrente de armadura para 1 ampere. Então nós vamos ter que mexer nesses reostatos aqui para reduzir a corrente, para aumentar a corrente de campo. Vamos lá. Vou começar com o da esquerda aqui, ó. Aqui está na escala de 3, quando ele bater aqui assim tá bom. Vou reduzir as duas resistências ao mesmo tempo para ir dividindo, para ter mais sensibilidade
da medição, na variação dos parâmetros, ok? Está quase chegando em 1 ampere. Antes de chegar, vou verificar se a velocidade mudou. 1801 ainda está razoável. Podemos acabar de chegar em 1 ampere aqui. Beleza, gente. Chegou em 1 ampere, entenderam a ideia mais ou menos? A gente vai fazer isso até chegar nos 5 amperes, gradualmente. Conforme eu falei com vocês, nós vamos chegar primeiro em 5 amperes e depois ir reduzindo. Tá? Vai ser o nosso alvo, vai ser de trás para frente. Para isso eu vou meter essa escala aqui para 6, ou seja, quando ele bater aqui nos 50 tá ótimo. Vou aumentar um pouco essa escala aqui para a gente não ficar vendido. E vou reduzir as resistências até esse amperímetro aqui bater nos 5 amperes. Tá chegando, olha lá, 4 amperes. Vamos conferir, a velocidade caiu com certeza. 1798. 68, tá invertido, né? Setenta e oito. 94. 1807. 1804. 'Tá bom, vamos manter 1804. Beleza, pessoal, velocidade constante, 5 amperes aqui, fundo de escala de campo 0,6. Então eu estou com 55 aqui, né? Como está no 0,6, estou com 550 miliamperes. miliamperes. Agora vamos abaixar a corrente de armadura para 4,5 amperes. Ver se a velocidade mudou. Aumentou a velocidade um pouquinho, ó. Nós vamos reduzir. Mil oitocentos e quatro. 1808. 'Vamos manter 1804. 4 amperes e meio. Fundo de escala de 0,6. 490 miliamperes. Agora vamos passar para 4 amperes aqui. Ver se a velocidade aumentou. Aumentou 1811. Ainda 1811. 1802 melhorou, já dá para medir. Deu 450, 440, 435 miliamperes. Próximo alvo 3,5 amperes. Vamos ver a velocidade.
1806, vamos diminuir um pouquinho. Não diminuiu. R$ 1.799 está ótimo. Deu trezentos e 370 miliamperes. $380 miliamperes. Próximo alvo, 3 amperes de armadura. $3 amperes de armadura. Vamos ver a velocidade. 1804. Vamos tentar reduzir um pouquinho. $1.800 cravado. Corrente de campo 320 miliamperes. Próximo alvo, 2,5. Vamos ver a velocidade. 1804. $1.800 ajustado. Corrente, vamos mudar para a escala de 300 milhas aqui, ver se fica mais fácil. 250, 265 miliamperes. Agora 2 na armadura. Velocidade 1804. Vamos ajustar. $799 tá bom. 798. Corrente 210 miliamperes. Corrente de armadura próximo ao alvo 1,5. Vou até mudar para a escala de 3 aqui, ó, para reduzir aqui para 1,5. Vamos ver a velocidade. 1802, está razoável, dá para medir assim. 1801. Corrente de campo está na escala de 300, né? Então 155 miliamperes. Próximo, 1 ampere. Então aqui, ó, 1 ampere. Beleza. Vamos ver a velocidade. 1804. Vamos tentar ajustar um pouco. Caiu demais. Subiu demais. Aí, 1800, perfeito. Corrente de campo 100 miliamperes. E agora, por último, vamos tentar chegar no 0,6 lá, né? Vamos ver se dá o mesmo resultado do início. Tá aumentando as resistências aqui. Praticamente 0,6.
1802 RPM. Leitura 50 e quase 60 mA, 58 mA. Bateu. Beleza, gente? Pois bem, pessoal, saímos da bancada agora, voltamos aqui para um pouco de teoria, né? Então estão todas as medições aqui, ó. Corrente de campo versus corrente de armadura. Aí vocês vão montar esse gráfico, tá? Vocês vão montar um gráfico aqui, ó, de corrente de armadura versus corrente de campo. Tranquilo? Isso vai dar um gráfico, talvez uma reta aqui, não sei, vou deixar para vocês pensarem nisso. Só que nesse mesmo gráfico, o que vocês podem fazer? Aproveitando que vocês já vão montar isso aqui no Excel mesmo, né? E vocês já montaram o gráfico de ensaio vazio no Excel, vocês vão plotar todos os gráficos juntos. Então vai estar o gráfico aqui de magnetização, do EGF de magnetização versus campo, e o EGF de desmagnetização versus o campo. Então, esse aqui vai ser o EGF, cada um com a sua escala própria aqui, né? E aí vocês vão conseguir fazer a razão, por exemplo, para 58 mA. Aqui, ó. Qual que vai ser a impedância síncrona por fase? Vocês vão pegar esse 58 mA, jogar aqui na curva de IAF, achar o valor dela. Então, deu 0,6 amperes de fase. Qual que é a tensão EAF? Vocês vão ter dois valores. Um valor para desmagnetização e um valor para magnetização. Qual desses dois vocês vão usar? E aí, o que vocês acham? Vou dar um minutinho para vocês pensarem enquanto eu pego o lápis que caiu aqui. Então, gente, realmente é como se a gente tivesse dois valores de duas curvas de impedância síncrona por fase, uma para magnetização e outra para desmagnetização. Para o nosso estudo aqui, para o laboratório, eu vou pedir que vocês levantem essa curva de impedância usando só a curva de tensão gerada vazio de desmagnetização. Por quê? Porque, em tese, na hora que a gente estiver desmagnetizando, uma tensão vai estar mais alta, para uma mesma corrente de armadura por fase, ela vai dar uma impedância mais alta do que se usar a curva de magnetização. Então, digamos que é mais conservador usar a curva de desmagnetização. Tranquilo? E aí, feito, vocês vão levantar todos os valores de impedância síncrona, jogando o valor das correntes de campo lá no gráfico de tensão a vazio por fase, para poder determinar essas impedâncias. E aí, determinando a impedância, vocês vão pegar e usar essa equação aqui para determinar o XSF, né? Ou seja, o que é o XSF? É o ZSF ao quadrado menos RAF ao quadrado, passa para lá, subtraindo, dentro de uma raiz. Vocês calculam o XSF. Fechou, pessoal? Então, é isso aí, só isso aí por hoje. Agradeço aí a audiência de vocês. Deixe seu joinha mais uma vez aí no vídeo. Se não deu joinha, se deu joinha, dá o joinha e dá de novo. Se você não deu joinha, dá o joinha aí pra gente, para fortalecer. Deixe suas dúvidas aí. Compartilhe com os colegas, porque, né, vai ser importante para eles aí. E até para os colegas de outras turmas também. Tá? Você da eletrotécnica, você da mecatrônica, todo mundo que tem aula de laboratório de máquinas vai gostar de ver essa aula, porque vai ajudar com certeza. Fechou? Então é isso aí. Valeu, um abraço. Até mais.